Estradinha do cemitério velho. Minha mãe se chama Auxiliadora e cresceu em um distrito afastado de um município do interior do Ceará. Ainda hoje é um lugarejo bem atrasado. Imagine nos anos 70. Era necessário andar muito para qualquer necessidade. Comumente, enveredava-se por estradinhas de terra no meio do mato seco, que raramente tinham mais do que a largura de uma pessoa. Uma dessas estradinhas ligava a casa da minha mãe a uma fazenda onde, vez ou outra, o meu avô trabalhava. A minha mãe conta que havia 2 caminhos para tal fazenda, sendo que uma era uma caminhada de 3 horas e o outro levava quase o dobro. O estranho era que meu avô, em raríssimas vezes, fazia o percurso mais curto. Costumeiramente, ele dava a volta pelo caminho da bodega com pretexto de comprar fumo ou qualquer outra coisa. Muitas vezes não comprava nada, era só desculpa para pegar o caminho mais longo. Pois bem, a minha avó, nesse tempo, estava grávida e certa tarde passou mal. Por isso, a minha mãe precisou avisar o meu avô. Junto com ela foi uma irmã menor, a tia Fátima, na época com 12 anos. Quando as meninas saíram, era entre 3 e 4 da tarde. E fazer o caminho da venda não era uma opção, pois pegariam a estrada à noite, no breu. Então, resolveram pegar a estradinha do cemitério velho. As meninas, preocupadas, avançaram pela estreita vereda, preocupadas tanto com a mãe quanto pelo temor do cair da noite. Tudo foi bem por 1 hora, até que se depararam com uma raposa. A minha mãe disse que normalmente elas não costumam ser perigosas, pois são medrosas. Mas se elas não fogem, aí tem problema. É o que chamam de raposas doidas, que ficam muito agressivas. A raposa partiu sobre as 2 que tiveram a sorte de o animal não estar tão perto e ter um juazeiro quase ao lado, onde elas se refugiaram nos galhos da árvore. A minha mãe disse que a raposa ficou lá até perto do sol se pôr. Depois foi embora, assim como veio. As 2 esperaram um pouco e desceram. Em seguida, dispararam a correr pela estrada em direção à fazenda, que ainda estava muito longe. A minha tia disse que não aguentava mais correr e minha mãe parou. Depois de descansarem um pouco, voltaram a andar com passos bem rápidos. Aos poucos, a luz do sol deu lugar à noite, deixando apenas seu vermelho nas nuvens altas, sendo substituído por uma lua grande que iluminava, ainda que fracamente, o caminho. Quem conhece a Caatinga sabe que mesmo durante a noite é possível caminhar sem luz, pois a areia branca ajuda a enxergar, refletindo a luz da lua. E elas continuaram sob essa luz fraca, andando cada vez mais rápido. Depois de mais de meia hora naquela corrida extenuante, minha mãe disse que sentiu uma terrível vontade de chorar. Quando sentia a escuridão se intensificar, com as nuvens encobrindo a lua, havia momentos em que precisavam parar para não tropeçar. E quando a lua surgia, corria um pouco para avançar antes que a claridade sumisse novamente. Até que numa descida da estradinha, viram ao longe um muro branco, baixo. Primeiro pensaram ser a fazenda, mas logo a minha mãe percebeu que não podia ser. Não tinha luz alguma. Era o cemitério velho, tão velho que as pessoas da região nem lembravam quem estava enterrado lá. As meninas teriam que passar bem na frente do tal lugar. A minha tia não sabia o que era aquilo, e minha mãe preferiu deixá-la sem saber até chegarem perto. Isso é um cemitério, Dora? Perguntou a minha tia quando passavam bem em frente. Aqui não tem nada demais. Eu tô mais preocupada com a raposa doida e com as cobras também. Disse minha mãe, puxando a minha tia pelo pulso. A minha mãe nem terminou de falar e elas começaram a escutar uma criança chorar. Pararam como se uma cobra tivesse surgido no meio do caminho. Enquanto buscavam com os ouvidos a origem daquele lamento, perceberam que o barulho vinha do muro do Campo Santo. Nesse meio tempo, o choro ficou mais intenso e alto, tornando-se berros desesperados. Com os olhos cheios de lágrimas de pavor, a minha mãe puxou a irmã, que começou a chorar quando percebeu o que acontecia. Deram início a uma desabrida carreira pela penumbra da estrada.
Sentiam que algo estalava na mata seca atrás delas, primeiro em silêncio, mas logo aquilo começou a gritar novamente. Era o som de choro infantil que agora estava acompanhado de um tropel pesado. Correram por um tempo que pareceu longo demais. Os pulmões ardiam, o pulso doía, pois a irmã cravou-lhe as unhas de tanto medo que sentia, até que, de repente, aquilo falou com uma voz que vinha de todo lado e de lugar nenhum. Me chame. A vereda desembocou em uma estrada de terra mais larga e elas, finalmente, viram luzes. Era a fazenda. Mas não se sentiram seguras até entrarem nos alpendres iluminados onde vários homens conversavam. Entre eles estava o meu avô. Todos se levantaram diante do terror das crianças, que demoraram muito a conseguir dizer algo. Pai, a mamãe tá com dor. Aí a gente veio avisar, mas viemos pelo cemitério velho. Falou a minha mãe, enquanto a minha tia ainda chorava, agarrado ao braço do pai. Um ar de entendimento mútuo tomou a todos naquele momento, pois todos sabiam que havia coisas erradas naquele cemitério velho. Tão erradas que mesmo as pessoas gostando de prosear sobre assombração, não falavam no cemitério. Comentar daquele lugar era causar incômodo. O patrão pediu que um dos funcionários levasse todos os outros para suas casas na caminhonete. Em meia hora chegaram em casa. A minha avó estava bem, tinha sido um alarme falso. A minha mãe morou naquela região até os 18 anos, quando veio embora para Fortaleza. Ela conta que nunca mais voltou a fazer aquele percurso. Sempre pegava o caminho mais longo. Perguntei se ela sabia o que de fato havia acontecido na estrada do velho cemitério. Ela disse que a curiosidade de saber nunca venceu o medo de falar daquilo. Recebi esse relato no e-mail, muito obrigada. Inclusive, se tiver mais histórias aí do interior de Fortaleza, pode enviar, que o lugar bom de ter história é Ceará. Muitas histórias boas. E essa história em particular foi uma história muito agradável para mim, que lembra muitas histórias que eu ouvia dos meus avós, história do interior, né? Não desmerecendo os outros relatos, são todos maravilhosos, tá? Muito obrigada, se tiver mais. E se não tiver, vai atrás aí, o que você acha. Onde o mal habita. Me chamo Mike, sou do interior de Minas Gerais. A história é um pouco pesada e é algo que me perturba um pouco até os dias de hoje. Sempre me interessei por terror, apesar de ser evangélico. A casa onde eu morava foi meu pai que construiu e ficava ao lado da casa dos meus falecidos avós. Para resumir a história, ali era um lugar onde os meus tios levavam prostitutas, muita droga e todo tipo de coisa ruim. O mais pesado era que um tio meu vendia coisas para fazer aborto. Não tenho certeza se alguma cliente fez o aborto na casa, eu sei apenas do caso de uma ex-namorada dele, que fez. Depois da morte dos meus avós, ambos de câncer, um ano após o outro, em 2015 e 2016, eu não gostava de frequentar aquela casa. Porém, certa vez a minha gata estava na casa deles, miando muito. Minha mãe pediu para eu ir buscá-la. Ao entrar na casa, eu vi a gata toda arrepiada e olhava para o nada. Algumas pessoas falam que os gatos conseguem enxergar espíritos, né? Peguei-a no colo e ela se acalmou. Fui passando pelos cômodos, pois eu sentia saudades dos momentos felizes que tive ali com meus avós. Entretanto, comecei a sentir uma pressão espiritual absurda naquele lugar. Algo sufocante que eu não sei explicar, mas era algo bem ruim. Mesmo sendo de dia, parecia que estava mais escuro que o normal. Eu estava no quarto da minha avó, quando escutei meu nome, bem baixo e de leve. Mike! Me arrepiei inteiro e comecei a cantar louvor. Fui embora correndo. A casa hoje está em situação precária. Um tio meu mora no local. Meu pai não se interessou em mexer na casa, mesmo tendo direito à parte dela. Enfim, como sou cristão e acredito que existe o Espírito de Deus onde quer que a gente clame, também acredito que existe o mal onde habita e é feito coisas que não agradam a Jesus. Recebi esse relato no e-mail.